Olá pessoal, bem-vindo ao De Frente com Texto. Esse é o nosso canal de estudo da Palavra de Deus. Mais uma semana aqui junto com vocês, a gente está muito contente de várias pessoas estarem se achegando a nós. Nós temos conhecido, ainda que pela internet, mas nós temos conhecido a caminhada dessa turma. Olha, um grande abraço para você que tem nos conhecido aí, se aproximado do nosso canal, tem estudado junto conosco. De fato, crescer junto com vocês no estudo do Evangelho de Marcos tem sido realmente muito especial para a gente. Como a palavra de Deus é rica, não é mesmo? Mesmo que a gente conheça já o texto, quando a gente o estuda, o Espírito Santo fala conosco por meio da palavra do Senhor, da sua palavra, e aí então nós crescemos, nós somos transformados, impactados pela palavra de Deus. Então, vamos continuar juntos. Vamos continuar no De Frente com o Texto. Nós temos grupos de interação no WhatsApp e Telegram. Se você tem interesse de participar desses grupos, nós investimos um tempo conversando, discutindo sobre os estudos que nós temos publicado aqui no nosso canal. Se você tem interesse, então, nós colocamos aqui o link de acesso a esses grupos. Então, vai lá na descrição dos vídeos e você vai achar esse link, ok? Se você chegou agora, dá uma olhada na nossa playlist, nós temos já um material muito legal de estudo das Escrituras. Tanto os estudos dos livros das Escrituras, quanto dicas de estudo da Palavra de Deus, também além de lives, além de material específico direcionado à feminilidade bíblica. Então dá uma olhada lá. E aí aproveita e deixa o seu like. Se ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva e esteja junto com a gente. Nos acompanhe em nossos estudos da Palavra do Senhor. Gente, se tem uma coisa que está em alta no nosso país é o STF, né? Então, toda semana nós temos notícias aí de julgamentos do Supremo Tribunal Federal. Você sabe como é escolhido um membro do Supremo Tribunal Federal? O candidato a uma vaga, ele é indicado pelo presidente da República e ele é submetido, depois dessa indicação, é submetido a uma verdadeira sabatina da Comissão de Constituição de Justiça, né, o CCJ, do Senado. Essa comissão é composta por 27 parlamentares. Uma vez que ele é aprovado por esta comissão, ele então é encaminhado para o plenário do Senado. E aí então, no plenário, há a votação e se ele for aprovado, então ele assume aí a sua cadeira no Supremo Tribunal Federal. Por que eu estou falando isso? Porque estudando o Evangelho de Marcos, a gente vê que ele não foi candidato a nada, mas ele foi submetido a uma verdadeira sabatina pelo Supremo Tribunal da época, né? Que era o Sinédrio. Esse Sinédrio a gente está vendo desde a semana passada e o texto de hoje, que eles submeteram Jesus a um verdadeiro questionário, um verdadeiro interrogatório, né? No texto de hoje, a gente vai ver que os fariseus, herodianos, saduceus, eles vão a Jesus com perguntas muito capciosas para pegar Jesus em alguma falha. Uma dessas perguntas é lícito dar tributo a César? E a outra pergunta é, depois da morte, afinal de contas, com quem ficará a viúva que casou-se por 7 vezes? São perguntas que a gente precisa entender o seu contexto, precisa entender o seu significado, e aí ver a resposta de Jesus e então, finalmente, perceber a significância dessas respostas de Jesus para essas perguntas em relação às nossas vidas. É fantástico. Então quero te convidar a estar conosco hoje estudando o Evangelho de Marcos, capítulo 12, verso 13 a 27. Vamos lá, vamos para de frente com o texto. Muito bem, gente. No texto da semana passada, que foi Marcos capítulo 11, verso 27 a capítulo 12, verso 12, os líderes religiosos de Jerusalém questionaram a autoridade de Jesus. E aí a gente viu que a mensagem do texto é que Jesus tem autoridade para condenar a obstinação daqueles que não creem nele. Muito bem, a série de relatos de embates dos líderes de Jerusalém com Jesus continua.
Hoje nós vamos ver duas ocasiões que Jesus é questionado. A primeira, dá uma olhada aqui na tela, é do verso 13 até o verso 17. E o segundo questionamento é o verso 18 até o verso 27. Vamos começar pelo primeiro então. Verso 13 até o verso 17. Diz assim: E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. E chegando eles, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és homem de verdade, de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens, antes com verdade ensinas o caminho de Deus. É lícito dar o tributo a César ou não? Daremos ou não daremos? Então ele, conhecendo a sua hipocrisia, disse-lhes: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que a veja. E eles lá trouxeram. E disse-lhes: De quem é essa imagem e inscrição? E eles lhe disseram: De César. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E maravilharam-se dele. Amém. Muito bem, gente. Apresentaram-se os opositores, foram os fariseus e herodianos. É muito interessante que esses dois grupos estejam juntos. Eles eram antagônicos entre si, viviam em guerra entre si. Os fariseus, eu vou pedir uma licença aqui para usar uma expressão dos nossos dias, eles eram ultra-ortodoxos. E os herodianos eram helenistas, profundamente comprometidos com a cultura greco-romana e descompromissados com a Torá. Todavia, aqui eles tinham ocasião para se unir, o propósito em comum de eliminar Jesus. A intenção deles é esclarecida por Marcos, para que o apanhassem em alguma palavra. Olha aí o verso 13. Tal qual vimos no texto que estudamos na semana passada, estes não estavam interessados na verdade, mas em pegar Jesus em algum deslize. A ideia era ter um pretexto para prender Jesus. Com isso, então, eles começam com uma introdução de colocar qualquer político no bolso. Olha só. Eles chamam Jesus de mestre. Querendo ou não, eles tinham que admitir isso porque a atividade principal de Jesus era ensinar. Depois, logo em seguida, eles usam de adulações. Sabemos que és homem de verdade, de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens, antes, com verdade, ensinas o caminho de Deus. O que eles disseram é que Jesus ensinava a verdade, e isso porque não buscava agradar a ninguém e não agia com parcialidade. A ideia deles era preparar o caminho para o bote, o que vem logo a seguir. Mas o que é muito irônico é que o desenrolar da narrativa vai mostrar para a gente que o que eles disseram a respeito de Jesus era exatamente isso. Eles estavam agindo com hipocrisia, mas estavam certos no que disseram a respeito de Jesus. E aí vamos à pergunta deles, finalmente. É lícito dar o tributo a César ou não? Daremos ou não daremos? Lembre-se que os judeus naquele momento estavam sob o domínio do Império Romano. Aquele tributo era um imposto cobrado pelo Império Romano a cada homem adulto da Judéia. A moeda trazia a imagem do imperador, na ocasião o imperador Tibério. O imperador romano reclamava para si não somente a autoridade política, mas também espiritual. Ele se colocava como Deus. O culto ao imperador se popularizou desde o imperador Cláudio. Por exemplo, o imperador Domiciano, na época da escritura de Apocalipse por João, se auto-intitulou Dominus et Deus, Senhor e Deus. Muito bem, sendo assim, estar sob o jugo de uma nação idólatra como Roma era causa de muito descontentamento por parte dos judeus. O fariseu considerava aquilo um grande sacrilégio, e o herodiano, mais liberal certamente, não tinha dificuldades teológicas, mas tinha com certeza dificuldades econômicas por conta disso, né? Dentro então desse cenário, a pergunta tinha duas possibilidades de resposta. A primeira, se Jesus respondesse que sim, ele estaria se colocando a favor de Roma e se indispondo com os judeus. E se Jesus respondesse que não, ele estaria se colocando a favor dos judeus
e se indispondo com o Império Romano? Em qualquer uma dessas respostas, Jesus poderia ser preso. Então vamos ver o que Jesus respondeu. É bem interessante que Marcos tenha colocado com todas as letras a atitude hipócrita dos opositores de Jesus. De fato, por várias ocasiões do Evangelho de Marcos, o caráter reprovável daqueles que se diziam líderes espirituais da nação é contraposto ao caráter santo de Cristo, mesmo que tenha sido experimentado em muitas ocasiões. Jesus então começa sua resposta com uma pergunta: por que me tentais? Jesus os desmascara afirmando que eles estavam fazendo o papel de tentador. Normalmente, quando a gente pensa em tentação de Jesus, a gente pensa somente no deserto, quando Jesus foi tentado por Satanás, conforme está lá em Marcos capítulo 1, verso 13. Mas em várias outras ocasiões, Marcos usa essa palavra. Por exemplo, lá em Marcos 8:11, os fariseus pedem um sinal do céu para tentarem a Jesus. Em Marcos 10:2, os fariseus o tentam com uma pergunta em relação ao casamento. Isso mostra que Jesus era de fato o Cordeiro Santo de Deus, que foi tentado em tudo, mas permaneceu sem pecado. E mostra também para a gente como a religião de Israel havia se deteriorado ao longo do tempo e perdido o próprio Deus de vista. Então Jesus pede para que lhe trouxessem uma moeda. Jesus pergunta de quem é a inscrição. A moeda era um denário. Esse denário correspondia a um dia de salário de um trabalhador braçal. A moeda vinha com a imagem do imperador Tibério de um lado e a inscrição Tibério César Augusto, filho do divino Augusto. Do outro lado da moeda, o imperador estava retratado sentado em um trono, vestido com roupas de sumo sacerdote e usando um diadema. E a inscrição era sumo sacerdote. Muito bem, então, levando essa moeda para Jesus, Jesus então responde aos seus opositores: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Essa simples frase é de uma profundidade oceânica, gente. Ela tem sido lembrada desde então ao longo da história, até mesmo por não cristãos. O que Jesus disse aqui? Em primeiro lugar, o tributo é devido e deve ser pago. Os romanos eram autoridade naquele momento e por isso deveria-se se submeter a eles. É o que Paulo diz aos Romanos no capítulo 13 a respeito da autoridade. Toda autoridade, inclusive a governamental, ela vem de Deus e tem propósitos específicos determinados pelo próprio Deus. Então a gente deve se submeter a essa autoridade. Em segundo lugar, embora o tributo devesse ser pago, somente o que era devido deveria ser pago. A pretensão do imperador de ser reconhecido como Deus jamais deveria ser obedecida. Quando Jesus distingue César de Deus, ele diz que as autoridades devem ser obedecidas naquilo que tange a elas. Mas Deus deve ser honrado naquilo que lhe é próprio, ou seja, em tudo, porque ele sim é Deus. E isso nos leva à terceira questão. Deus está acima de César. Logo, quando as ordens de César se chocam com Deus, César deve ser desobedecido. É o princípio que Pedro evoca diante do Sinédrio tempos depois, conforme está registrado em Atos capítulo 5, verso 29. Olha só, porém, respondendo Pedro, os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Esse é o princípio da desobediência civil. Assim, os cristãos podem e devem denunciar o mal nos governos. Perceba que resposta incrível de Jesus. Quem poderia se contrapor a uma resposta como essa? Veja que Marcos usa uma expressão para descrever a reação das pessoas. Maravilharam-se. Essa é uma expressão interessante porque ela foi usada para descrever a reação das pessoas várias vezes ao longo dos evangelhos quanto aos milagres de Jesus. Mas aqui ela é usada para nos mostrar que a sabedoria de Jesus é tão surpreendente quanto o seu poder para realizar milagres. Então vamos para o segundo questionamento feito a Jesus. Verso 18 ao verso 27 diz assim: então os saduceus que dizem que não há ressurreição aproximaram-se dele
e perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, Moisés nos escreveu que se morresse o irmão de alguém e deixasse a mulher, e não deixasse filho, seu irmão tomasse a mulher dele e suscitasse descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, e o primeiro tomou a mulher, e morreu sem deixar descendência. E o segundo também a tomou e morreu, e nem este deixou descendência. E o terceiro da mesma maneira. E tomaram-lhe os 7, sem contudo terem deixado descendência. Finalmente, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, pois, quando ressuscitarem, de qual destes será a mulher? Porque os 7 a tiveram por mulher. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Porventura não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras nem o poder de Deus? Porquanto, quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos que estão nos céus. E acerca dos mortos que houverem de ressuscitar, não tendes lido no livro de Moisés como Deus lhe falou na sarça, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ele não é o Deus de mortos, mas Deus de vivos. Por isso vós errais muito. Muito bem, agora foi a vez dos saduceus. O partido dos saduceus era constituído da aristocracia, os que foram mais influenciados pelo helenismo da época seleucida. Ávidos pelo poder, estavam dispostos a cooperar até mesmo de forma corrupta com todo o governo estrangeiro que eventualmente pudesse lhes favorecer. Com isso, não desfrutava de muito prestígio entre os mais pobres, claro. Quanto à sua religiosidade, essa era mais formal e ritualística. Sua maior preocupação era manter o culto do templo, com ritos, sacrifícios, claro que sob a supervisão do sacerdócio, e além da observância, claro, da Torá. A partir daí dá para ver por que estavam tão irritados com Jesus, uma vez que ele no dia anterior purificou o templo. Quanto à teologia, eles aceitavam apenas o Pentateuco como revelação e rejeitavam a crença da ressurreição. Veja aqui no texto. Eles rejeitavam também a crença nas recompensas e castigos pós-morte. Rejeitavam a crença na existência de anjos e na escatologia em termos gerais. Bem, esses saduceus, então, diferentemente dos fariseus, eles quiseram pegar Jesus em uma pergunta mais de ordem teológica. No verso 19 tem a citação de Deuteronômio, capítulo 25, versos 5 e 6, que fala da questão do levirato. De acordo com essa lei, se uma mulher ficava viúva antes de ter tido um filho homem, o irmão do seu falecido marido deveria casar-se com ela. O primeiro filho desse casamento deveria ser considerado filho do falecido marido. Muito bem, no verso 20 a 22, segue a situação problema. Em uma família havia 7 irmãos, e um a um morreram, casando-se com a mesma mulher até que a própria mulher morreu. É diante disso, então, que os saduceus colocam a pergunta, olha só no verso 23. Na ressurreição, pois, quando ressuscitarem, de qual destes será a mulher? Porque os 7 a tiveram por mulher. Olha só, lembre-se que no verso 18, Marcos nos informou que eles não acreditavam na ressurreição. Eles estavam colocando essa questão para ridicularizar o ensino sobre ressurreição. E por que queriam fazer isso? Lembre-se que Jesus vinha ensinando que ele iria ressuscitar dos mortos desde a primeira vez que explicou o que estava por acontecer em Jerusalém, no capítulo 8 de Marcos. Bem, se não há ressurreição, então Jesus é um mentiroso. Esse era o ponto dos saduceus. Vejamos então a resposta de Jesus. Jesus confrontou o erro deles. Em primeiro lugar, veja o verso 25. Porventura não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras nem o poder de Deus? O problema é que, embora eles se colocassem como grandes mestres da lei, na verdade não conheciam as Escrituras. Em várias ocasiões, as Escrituras falam da ressurreição dos mortos. E por que Jesus falou de poder aqui? Algumas pessoas aplicam erroneamente esse texto dizendo que esse poder se refere a milagres, visões, revelações, etc. Mas o contexto nem de longe se refere a esse tipo de coisa. Jesus aqui está simplesmente dizendo que os saduceus não conhecem as Escrituras
nem o Deus das Escrituras que tem poder para fazer o que diz, ou seja, ressuscitar as pessoas dos mortos. Paulo fala sobre isso em Romanos capítulo 4, verso 17. Olha só, como está escrito: por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Então, de fato, eles não conheciam as Escrituras, nem o Deus das Escrituras. E aí eu fico pensando, gente, quantos erros líderes evangélicos têm cometido hoje? Porque não conhecem as Escrituras, nem o Deus das Escrituras também, não é mesmo? Bem, em segundo lugar, no verso 25, Jesus explica a razão dos erros deles. O estado daqueles que ressuscitarão. Não haverá casamento. Nesse sentido, serão como os anjos. Aliás, os saduceus negavam também a existência dos anjos, lembra? E em terceiro lugar, no verso 26, Jesus menciona então Êxodo capítulo 3, verso 6. Eu sou o Deus de Abraão, e o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Nessa ocasião, Deus se revelou a Moisés na sarça ardente. O argumento de Jesus é que Deus se revelou a Moisés como aquele que se relacionava pessoalmente ainda naquele momento com aqueles que haviam morrido. Então, diante disso, Jesus conclui, olha só o verso 27. Por isso vós errais muito. Como isso é interessante para os dias em que vivemos de grande relativismo, inclusive teológico, gente. Muitos teólogos perderam o parâmetro, as Escrituras, e por isso acarretam em grande erro. Ok, Jesus atingiu mortalmente um partido político mais poderoso do Sinédrio, mostrando o erro deles na interpretação da Torá que eles tanto se orgulhavam em dizer que seguiam. Sendo assim, no texto de hoje, vemos que Jesus frustrou o ataque de seus opositores fariseus, herodianos e saduceus. Jesus os frustrou com uma sabedoria que jamais foi vista e deve ser digna de admiração. Com isso, Jesus também nos ensinou o princípio da diferença de sujeição à autoridade terrena e sujeição à autoridade divina, e também sobre o quão sério pode ser nosso erro teológico ao interpretar as Escrituras, ao ponto de negar até mesmo a ressurreição. Sendo assim, a mensagem central desse texto é a seguinte: Jesus é totalmente verdadeiro e seu ensino sem erros. Diante disso, vamos pensar em algumas coisas específicas para a gente. Gente, que mensagem incrível! Jesus é totalmente verdadeiro e seu ensino sem erros. Em contraste com aqueles líderes religiosos hipócritas, Jesus é totalmente verdadeiro. Ele mostrou isso. Nós podemos confiar no seu ensino, nós podemos segui-lo em tudo que ele nos orientou. Sobre diferentes áreas da vida, nossa relação com o governo, nossa família, casamento, vale a pena viver e morrer por Jesus. Tudo o que ele fala é verdadeiro. Uma outra coisa para a gente pensar é: nós temos dado a honra que só Deus merece. Em muitas ocasiões nós cedemos à tentação de dar a César o que é de César e a César o que é de Deus, não é mesmo? Para agradar as pessoas do nosso trabalho, faculdade, família, nós preferimos nos omitir em relação a Deus. Por exemplo, o que nós fazemos quando o trabalho nos exige uma jornada que sabemos que sacrificará o nosso tempo com a família e com os irmãos da fé? É uma coisa aí para a gente pensar, e várias outras coisas que nós temos a tentação de fazer dessa mesma forma. Vai pensando aí com você mesmo. Por fim, os saduceus, eles me fazem lembrar de alguns pastores dos nossos dias. Embora se apresentem como mestres, não conhecem as Escrituras, rejeitam a Deus e a seu poder transformador, preferindo dar ouvidos ao espírito da nossa época, a filosofias seculares. Quantos erros líderes evangélicos têm cometido hoje porque não conhecem as Escrituras, nem o Deus das Escrituras? Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Muito bem, gente, ficamos por aqui hoje. Se ficou alguma dúvida, se você quiser deixar algum comentário, você pode fazer isso aqui na área de comentários do nosso canal. Vamos continuar juntos, crescendo no conhecimento do Senhor por meio do estudo da sua palavra. Até a próxima semana, se Deus assim permitir.